Você vai ao supermercado, tem a sensação que seu dinheiro encolheu? Não é só impressão. O poder de compra do brasileiro caiu 30% nos últimos 5 anos. Isso quer dizer que em 2017 dava para comprar mais coisas com o mesmo valor do que hoje. Você tem a sensação que o dinheiro encolheu? Demais. Não dá para nada. O que você recebe só é para comer. E você acha que as coisas aqui no mercado, dá para encher o carrinho? Não dá para encher o carrinho. Muito caros, muito caros. Tá um absurdo de caro. Antes dava para sair com o carrinho cheio, hoje como é que tá? Hoje bem menos, né? É visível o tamanho do carrinho de, digamos, 5 anos atrás, 10 anos atrás, para como ele sai hoje, né? Diminuiu muito. Olha, alimentação eu creio que deva ser pelo menos uns 35%, aproximadamente assim da renda, aproximadamente, para comer bem, né? Nos últimos anos, a capacidade de consumo do brasileiro diminuiu e muito. A inflação realmente ela corrói o poder de compra, principalmente da camada mais necessitada da população. O brasileiro hoje, principalmente aqueles que ganham menos, eles precisam pensar como eles vão consumir, porque a renda é menor e os serviços e os bens estão mais caros. São Paulo é a região brasileira com maior custo de vida da América Latina. O Rio de Janeiro aparece logo em seguida. Sobreviver com um salário mínimo de R$ 1.320 é uma missão quase impossível. Para se ter uma ideia, o trabalhador de menor renda compromete cerca de 59,4% do seu orçamento só com alimentação. Mas se dependesse do influenciador financeiro Thiago Nigro, as pessoas que ganham R$ 1.720 por mês deveriam gastar apenas R$ 300 no mercado. Dessa forma, segundo o Nigro, elas poderiam ficar milionárias em até 6 meses, investindo R$ 270 mensalmente. Os internautas não perdoaram e criticaram o influenciador. Cadê a luz, água, internet? Vive de fotossíntese? Onde que o mercado dá 300 por mês? Alguém me fala. Tô querendo esse milagre também. R$ 300 por mês de mercado? KKKKK. Segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, o salário mínimo ideal para atender às necessidades de uma família de 4 pessoas deveria ser de R$ 6.388,55. Tá caro viver no Brasil? Muito. O poder de compra foi bem assim diminuído, né, do brasileiro, né? Tá difícil. Não tá fácil, não. O Brasil é um país que historicamente vive crises político-econômicas. E isso, com certeza, agrava as condições do custo de se viver no Brasil. Cargas muito altas tributárias, burocráticas, e lembrando que a inflação no Brasil nos últimos 10 anos superou a casa dos 77%, fazendo com que a perda do poder de consumo do brasileiro aumentasse ainda mais. Muita coisa poderia ser, mas a realidade é completamente diferente. Nós temos consciência que, por essa razão, muitas pessoas se encontram endividadas. Muitos são aqueles que, pela falta de recursos para poderem, pelo menos, garantir o básico dentro de casa, estão tirando de onde não deveriam para tentar, por uma questão de sobrevivência, se manter, custear as contas básicas, mas mesmo assim o trabalhador brasileiro está vivendo num tremendo aperto. O programa Saindo da Crise está começando agora e nós vamos falar para você o que você pode fazer de uma forma prática através da fé para reverter a situação que você está vivendo. Inclusive, se você está sofrendo, precisando de uma direção, está aí desesperado nesta segunda-feira, começando a semana,
tentando encontrar uma forma de sair, de se livrar das dívidas, dessa condição de desemprego em que você se encontra e você não vê uma luz no fim do túnel, à sua disposição nós deixamos o número da nossa central de atendimento, 11 3573 3500. Você pode agora mandar a sua mensagem de WhatsApp, porque há pessoas nessa central preparadas para poderem lhe ajudar, tá certo? Hoje é segunda-feira, nós vamos estar realizando o Dia do Socorro por todos os endividados. E, inclusive, você vai acompanhar agora a história da Ana Carolina, uma pessoa que chegou a abrir 4 lojas, mas rápido foi o início, mas também rápido foi o fracasso. Subiu como um foguete, mas desceu como um martelo sem cabo. Uma situação que ela não sabia mais o que fazer para resolver, mas a fé deu a ela uma direção e a sua vida mudou. Vamos acompanhar. Meu nome é Ana Carolina, tenho 35 anos e sou empresária. Por volta dos 9 anos, eu percebi que havia algo de errado com meus pais. Eles não brigavam na minha frente, mas a gente conseguia sentir o esfriamento entre eles e eu pude presenciar a separação deles. E eu cresci uma criança revoltada. Eu não aceitava e eu acabei me tornando muito rebelde. Nessa época, eu passei a conhecer a noite e passei a sair para as baladas, e lá nas baladas eu aprendi a beber. Por volta dos meus 25 anos, eu decidi empreender. E aí meus pais me ajudaram, mais uma vez. Eles me ajudaram com a abertura de uma loja. De forma rápida, eu decidi abrir a segunda, a terceira e a quarta. Eu tinha o dinheiro, eu tinha o poder aquisitivo. Então, eu entrava nas melhores baladas, eu bebia com pessoas da sociedade. Eu passei a me influenciar muito mais. Eu comecei a conquistar tudo para o meu ego. Eu fiz do dinheiro meu Deus. Eu comprava tudo, né? Eu conseguia comprar o que eu quisesse, ir para onde eu quisesse, mas eu não tinha paz. Parecia que a minha alma, ela estava gemendo. Era como se ela chorasse e eu não sabia o que fazer, me dava o desespero. Era como se eu levasse um soco na boca do estômago e buscasse o fôlego e não vinha. Na frente da loja havia uma igreja universal. E meu pai passou a frequentar essa igreja. E ele me convidou para ir. Eu cheguei a visitar, mas eu não fiquei, não levei a sério. Mas eu era tão prepotente, tão arrogante, que o que eu queria mesmo era ser rica. Eu comecei a perder as lojas. Eu perdi uma, depois a segunda, a terceira. E aí, eu tinha conquistado um carro. Chegou um oficial de justiça e perguntou quem era o dono do carro. Eu me apresentei e ele falou, então, você tira as suas coisas que eu vou levar o carro. E aí eu saí de dentro do carro. Eu estava em outra cidade, eu saí de dentro do carro e eu me lembro até hoje. Eu fiquei olhando ele levar o carro e eu com as coisas tudo na mão. Essa para mim foi a maior humilhação, mas ainda não foi o fundo do poço. O fundo do poço, eu costumo dizer que eu passei dele. Eu fui buscar dinheiro com a agiota. Passei a dever a agiota. E era constante. Eu fui trabalhar em um shopping de domingo a domingo e isso chamou muito a minha atenção, porque o que eu pagava de salário para as minhas colaboradoras, eu passei a ganhar bem menos. E um dia, uma pessoa que eu devia me chamou no telefone e falou que ia atrás dos meus pais. Eu me tranquei no quarto e eu falei para minha mãe, eu perdi tudo. Eu só não passei fome porque ela me deu o que de comer. Eu perdi o carro que simplesmente levaram. Eu sentia como se as lojas saiu todas da minha mão e eu tinha aquele trabalho que eu não
eu não queria. Eu me lembro que quando eu saí do quarto, o meu olho estava tão inchado e vermelho, tão inchado. E aí eu comecei a passar mal em casa. Minha mãe, ela falou, vamos ligar para a Igreja Universal. E aí ela ligou pro SOS aqui, era à noite. Minha mãe falou que era para eu escutar o que o homem de Deus estava falando no telefone. E aí eu pude escutar. Ele falou, olha, o que você precisa hoje é de ajuda. Você tem que se render. Eu fui procurar a Igreja Universal, mas desta vez disposta a obedecer. E eu falei para Deus, Senhor, se o Senhor realmente existe, o Senhor muda a minha história. Mas se o Senhor não mudar, me leva. É tudo ou nada. Com tudo isso, eu aprendi a usar fé. Eu aprendi que tudo era na oração, já liberta, né? E eu nunca me esqueço que o pastor falou para mim, olha, agora que você se limpou, você precisa se preencher. Você tem que se preencher com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus. E aí eu passei já a olhar a vida de outra forma, de outro sentido. Eu fui percebendo que aquela avareza, aquele materialismo também eu não tinha mais. Os problemas, eu não me entregava mais para eles. Eu tinha certeza que eu ia resolver. Então, com um processo assim bem lento, as coisas foram se organizando. Eu me lembro que eu me ajoelhei no chão, na frente do altar, e quando eu me levantei, foi como se eu tinha certeza que Ele estava comigo. E a minha oração foi tão sincera, que Ele me acolheu. Aquela noite eu me senti acolhida. Hoje eu tenho a certeza que sem Deus, sem o Espírito Santo de Deus, eu não estaria aqui. Eu tenho a certeza que foi Ele que providenciou tudo. Todos os detalhes, os mínimos detalhes, eu tenho certeza que foi Ele que proveu. Ele para mim, o Espírito Santo para mim, é tudo. É mais que o ar que eu respiro, é mais do que minha própria vida. E tudo que eu conquistei, tudo que Deus me proporcionou, não é nada, para mim não é nada perto dessa certeza, dessa comunhão com Deus. Eu busco pelo alimento da minha alma, para o dia que Deus me buscar, eu ir encontrar com Ele. Perceba que a Ana Carolina, quando ela recebeu uma direção, ela colocou em prática. E foi essa direção recebida do altar que mudou a sua vida. Você tem que entender uma coisa, não adianta você ficar aí adiando a oportunidade que você tem para chegar até aqui e vencer como ela venceu. É muito bom quando você assiste a história de uma pessoa que mudou a sua vida, não é verdade? Mas o que ela fez? De repente é o que você precisa fazer. Esquece as atitudes que você tomou e que deram errado. O resultado não foi o que você gostaria. Faça o que você deve fazer. Sabe o quê? Hoje, estar conosco aqui na Corrente da Prosperidade com Deus. E eu tenho certeza que você vai vencer como ela venceu. Hoje é o dia do clamor pelos endividados, o dia do socorro pelas pessoas que estão enfrentando dívidas e precisam de uma direção de Deus para quebrar essa maldição e dar a volta por cima. Vamos a esse intervalo. Uma estatística que cresce a cada dia que passa. Inadimplência. O pesadelo da vida real que assola a vida de milhares de pessoas. Na caixa do correio, as contas se acumulam e o que entra não supre a demanda de pagamentos. A falta de poder aquisitivo para saldar os débitos resulta em um quadro de tensão e preocupação, ao saber que o nome entrou na lista dos negativados. Logo, a mente humana, faminta de uma solução, pergunta-se: o que fazer diante de tantas dívidas a pagar? Se você está endividado e precisa de um milagre na sua vida financeira, venha nesta segunda-feira, 11 de dezembro,
e participe do Dia do Socorro para todos os endividados. Um propósito de fé para dar um basta em todas as dívidas e te fazer fechar o ano com chave de ouro. Na maior palestra de prosperidade do mundo. Você vai pegar uma folha de papel e vai escrever o valor de todas as suas dívidas. Inclusive, escreva também o nome das pessoas que estão lhe devendo. E se você quiser, escreva também a quem você deve. Nós vamos clamar, vamos apresentar a Deus esse pedido. No final do dia, nós vamos queimar. E assim como está escrito que Deus é fogo consumidor, Deus vai consumir a maldição da vida financeira, aquele espírito de amarração, sabe, que trava a sua vida financeira para você não ir para frente. Você, meu amigo e minha amiga, que está cansado, quer dar um basta nessa situação de dificuldades que você se encontra, o que você deve fazer é usar a sua fé. Pare de reclamar, pare de ficar reclamando. Vamos partir para a fé. E a fé será, com certeza, o pontapé inicial para que a sua vida financeira ela comece a mudar a partir de então. É o que aconteceu na vida destas pessoas que você vai acompanhar os testemunhos agora. Como é que é o nome do senhor? Isaías. Seu Isaías, vindo aqui segunda-feira, pacto com Deus, obedecendo, o que aconteceu? Assim, alguns meses atrás eu estava, endividado, dívida há mais de anos na SPC, mais de 2 anos na SPC e Serasa. Deus abençoou, abriu as portas, consegui quitar minhas dívidas, e graças a Deus hoje Deus tem prosperado também, até também no trabalho também, que Deus abençoou, que eu troquei de trabalho, peguei outro, que hoje eu ganho o dobro, do outro, e hoje também eu posso fazer até freelance para fora, e posso agora, e futuramente pretendo estudar também, fazer a faculdade, que antes eu nem pensava nisso, Que legal. Você nota, pessoal, que quando você começa a vir segunda-feira, os sonhos, objetivos, novos horizontes começam a surgir. Pagou as dívidas. Se Deus abençoou ele, vai abençoar você também. Não vai quebrar o pacto? Não, senhor. Continue firme até o fim. Até o fim. Que Deus abençoe, muito mais vai vir. Qual o seu nome? Joyce. Joyce, há quanto tempo você faz a segunda-feira da prosperidade com Deus? Tô fazendo há 2 meses. E nesses 2 meses, Joyce, qual tem sido a importância desta reunião na sua vida? Tá sendo muito importante, até porque eu tinha perdido meu último emprego. Aí eu estava desempregada faz alguns meses, estava com muitas dívidas. E graças a Deus, vindo na reunião, Deus me abençoou com um serviço e com um horário que eu possa estar vindo aqui na reunião e frequentando normalmente. E o que você pode dizer a essa pessoa que está acompanhando agora? Talvez essa pessoa ela esteja na mesma condição hoje da qual você chegou aqui. O que você pode dizer para essa pessoa que está nos acompanhando agora? O segredo é vir e obedecer. Sem a obediência, nunca consegue os objetivos, no caso. Deus abençoe. Como é que é o nome do senhor? Meu nome é Vilmar. Seu Vilmar, Seu Vilmar, vindo segunda-feira, pacto com Deus, o que Deus fez pelo senhor? Foi muitas coisas, porque eu cheguei aqui totalmente destruído. Até eu conversei uma vez com o senhor ali, estava totalmente endividado, com o nome sujo, minha empresa totalmente parada, Sim. Tava uma coisa horrível. Para mim parecia que não tinha solução mais. O senhor falou assim, olha, parecia que não tinha solução, Quantas pessoas, seu Vilmar, está assistindo esse programa, está ouvindo essa rádio e ela pensa, devido ao sofrimento dela, que para ela também não tem solução. O senhor chegou a pensar isso? Que estava perdido? Pastor, muitas vezes eu achava que esse ano que o senhor falou para a gente determinar, que tinha que acontecer coisas novas. Para mim era uma coisa impossível. Eu tinha dívidas assim, sabe? Minha empresa tudo endividada, clientes assim, sabe? Muitos anos que eu tinha clientes, tinha perdido vários clientes assim, pastor. Era uma coisa, parecia que um abismo puxava outro abismo. Sim. E eu coloquei os pés aqui no pacto, fiz um pacto com Deus mesmo, E uma benção maior que eu tinha uma dívida com um cliente, uma dívida era de 50 mil reais. Essa eu não falei para o senhor ainda, E um cliente meu mesmo, eu comecei a trabalhar para ele, prestar serviço, até ele me chamou de volta, e eu devia, eu vou trabalhar, eu pensando assim, ele vai descontar essa dívida.
Para mim, comecei a trabalhar, eu falei para ele, não, vamos descontar uma parte, E o que foi? A hora que eu terminei as obras, peguei várias obras dele. Quando chegou, achando que ele ia descontar uma parte ali, ou 2, 3 vezes, ele chegou, seu Vilmar, a tua dívida está quitada. Eu fiquei assim, não sabia o que falava. Milagre, né? Milagre, 50 mil, ninguém dá 50 mil para ninguém, pastor. Ele disse... E o que eu acho interessante é que quando nós lemos na Bíblia que Deus fez milagres lá no passado, Deus fez milagres extraordinários, isso acontece também nos dias de hoje, né? Sim, com certeza, pastor. Porque eu fiquei pensando, porque geralmente todo mundo quer cobrar, né? E eu fiquei ali, sem contar que eu tenho trabalho com essa empresa, eu tenho trabalho para o ano todo. Eu comecei o ano, eu terminei o ano com trabalho com eles, e vai... Com o mês de janeiro eu tenho trabalho, toco obras, né? Ele tem vários patrimônios, né? Fora, né? Daqui de Florianópolis. Esse doutor, esse médico que eu falei para o senhor. Sim. Compensa obedecer. Pastor, olha, não existe outro caminho. E o principal de tudo, a paz que eu tenho dentro de mim e o Espírito Santo, pastor. O maior presente que eu digo assim, que eu acho, para mim, parecia que era impossível. E eu, pela misericórdia de Deus, eu fui agraciado com essa bênção. Hoje, tudo diferente, seu Vilmar. Pastor, eu tenho alegria. Eu acordo de manhã, para mim, todos os dias é uma alegria. Uma vez eu me acordava cansado de manhã. Hoje não, para mim. É verdade. Todo dia é uma alegria para mim. As forças renovadas, né? Com certeza. Que Deus abençoe o senhor. Muito mais vai vir. Não perca essa fé, porque coisas grandes estão vindo aí. Amém, pastor. Eu creio. Apenas uma atitude para mudar de vida. Não tem desculpas. Basta querer. Não tem tempo pela manhã? Então pode ser à tarde. Caso seja tudo muito corrido, ainda tem a noite. As palestras que ensinam a prosperar com Deus acontecem em 3 turnos em um único dia, em 5 horários diferentes, para trazer resultados incríveis e jamais conquistados na vida financeira. 1 hora do seu dia dedicada a ensinamentos valiosos é suficiente para fazer a diferença. Quando você tem um pacto com Deus, você coloca Deus na frente de tudo o que é seu. É Ele quem vai adiante, é Ele quem abre a visão, é Ele quem dá direção, é Ele quem dá inspiração, é Ele que guia os seus passos. Quem anda com Deus não anda sozinho. Se Deus estiver com você, tudo dá certo. Eu não estou falando que as coisas vão ser mar de rosa. Não vai ser mar de rosa, não. Você vai ter lutas. Mas por você não estar só, mas sim estar com Ele, apesar das suas lutas, no final, Ele que nos garante o quê? A vitória. Nas vendas, na carreira, ter aquela promoção no trabalho, um emprego novo ou uma ideia nova para o próprio negócio. Segunda-feira, às 7 horas, 10 horas, meio-dia, 15 horas e especialmente às 19 horas. Na maior palestra de prosperidade de Santa Catarina, na Catedral da Fé. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Cada uma dessas pessoas entenderam o seguinte: se eu não fizer a minha parte, jamais Deus vai fazer aquilo que depende de mim. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Quando você se dispõe a sair do seu lugar, de onde você mora, não importa a distância, e você coloca aquilo que é dito através do altar em prática, Deus transforma a sua vida por completo. Não sei qual é a sua religião, não sei qual é o seu grau de instrução, não sei se você é uma pessoa de um alto poder aquisitivo ou não, não importa. O que importa é que Deus se manifesta na vida daquele que manifesta a fé. Ação na terra, reação no céu. É isso que acontece. Inclusive, a cada segunda-feira, pessoas renovam seu pacto com Deus, sua aliança com Deus. O ano já está terminando. Você já se deu conta disso? Faltam poucas segundas-feiras, mas você pode finalizar esse ano com chave de ouro. Vamos acompanhar agora a história de uma vida mudada através da fé por meio de um pacto com Deus, quando esta pessoa fez uma aliança com Ele. Meu nome é
Adriana Sampaio, eu sou administradora de empresas, sou empresária no ramo de energia solar e a minha vida mudou depois que eu fiz uma aliança com Deus. A minha vida era totalmente destruída, certo? Eu não tinha visão, eu não tinha direção. Apesar de ter várias formaturas, mesmo assim eu não tinha resultados positivos. Muitas coisas aconteceram em relação às finanças. Eu caí muito no meu padrão de vida, meu carro estava apreendido, eu tinha dívidas, hoje que eu nem lembro mais quanto era. A minha vida, ela não tinha resultados expressivos financeiros. Eu trabalhava muito, trabalhava em outra área, essa que eu não trabalho hoje, e na realidade eu adquiri muitas dívidas, eu não conseguia pagar minhas contas. Meus cartões de crédito eram sempre estourados, nome sujo na praça, e eu não tinha nenhuma noção de como eu poderia sair dessa situação, certo? Pela força do braço, eu não conseguia, entrava ano, saía ano, e eu via cada vez mais a coisa piorando. Eu não tinha realmente nenhum direcionamento de como resolver a minha situação. Fiz uma aliança com Deus e a minha vida mudou, tudo começou a prosperar. Conquistamos nossos bens, apartamentos, abrimos uma empresa. Essa empresa é uma empresa muito sólida, que ela hoje atende grandes clientes no nosso ramo, no setor que nós trabalhamos, de energia fotovoltaica. E o nosso maior tesouro, a nossa maior conquista foi o Espírito Santo, certo? O Espírito Santo, ele nos dá o direcionamento, a visão, a certeza de que você sempre vai ter lutas, mas que as vitórias serão certas porque ele está à frente. Sabe quem não quer que você venha chegar até aqui segunda-feira? É o mal. É ele que cria uma barreira entre você e onde você quer chegar. Tem sido assim na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, nas coisas que você desde o início do ano veio objetivando e não alcançou, mas também é isso que ele faz para lhe desanimar e tirar as suas forças, para que você não chegue aqui na segunda-feira para esta reunião da prosperidade com Deus. Mas se você decidir dentro de si, se você disser assim, hoje nada me impedirá de ir à casa de Deus, receber a direção de Deus, para que a minha vida comece a se transformar, com certeza essa muralha cairá. Eu aguardo você na Avenida Mauro Ramos, 1310, especialmente 19 horas. Nós ficamos por aqui. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo programa.